Cheiro de polêmica no ar. E calma, não tô falando de camisa do Brasil não, porque o Brasil jogou hoje, o Brasil ganhou. Vim aqui para dar uma sortezinha pro nosso Brasil, né, ser campeão mais uma vez. E cara, tive até que, meu irmão, deixar o croma aqui porque eu não conseguia, né, a camisa ficava branca, escambau, enfim. Mas ganhamos e a galera pediu essa questão da UEMA 2023-54, questão que para mim já veio zebrada. Vamos ver por quê? Vamos analisar aqui com calma, ver as afirmativas, trabalhar o conteúdo, né, que é importante, muito mais importante, né? É claro que para quem fez a prova agora também tá, né, ligadão para saber se pede recurso, pede, não pede, né, anula, não anula, tem pontinho valendo, meu irmão, tem que ficar ligado, mas vamos fazer essa análise aqui com tranquilidade para a gente ver o que a gente pode conseguir aqui, né, garfar, né, ou seja, né, pedir para anular. Valeu? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Meu irmão, o cara veio aqui com um papo de população global deverá atingir 8 bilhões em 15 de novembro de 2022 e a Índia deverá superar a Índia como o país mais populoso do mundo em 2023, de acordo com o relatório World Population Prospects 2022, e divulgado nesta segunda-feira, 11/7/2022, no Dia Mundial da População. A população global está crescendo em um ritmo mais lento desde 1950, apresentando uma queda de 1% em 2020. As últimas projeções das Nações Unidas indicam que a população mundial deve chegar em 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 em 2050. A afirmativa de que a população atinge um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas durante a década de 80 permanece até 2100. Enfim, esse texto aqui é muito bonito, mas não vai servir de absolutamente porcaria alguma. Enfim, o crescimento da população humana deve ser a diminuição da taxa de mortalidade. Então, vamos lá. A gente está falando aqui de taxa de mortalidade, aos avanços tecnológicos, beleza, e a produção crescente de alimentos, além de avanços na medicina. Então, mesmo com esses avanços, a parte da população mundial ainda passa fome, não tendo acesso a recursos básicos para a sobrevivência. Beleza. Analise a situação a seguir. Aí que eu peço para vocês ficarem bastante ligadões, ó. Podemos afirmar que se a população humana seguisse, ó, ele botou um C aqui, eu que sou fera em português, ó, né? Pronome de possibilidade. Tô brincando, gente, é porque eu sou ruim em português mesmo, tá? Meu forte é o inglês. Então, a população humana seguisse os preceitos ecológicos. Então, ele tá colocando, cara, para você esquecer, né, a ideia aqui das intervenções principalmente tecnológicas, tá? Que a gente seguisse a linha dos conceitos da ecologia. Maravilha? Pensa aí na época que você corria, né, fugia do Tiranossauro Rex, beleza? Tranquilo? Então, seu contínuo crescimento, então vamos lá. Beleza. Alcançaria a capacidade de suporte do planeta e a população teria uma diminuição da densidade populacional por falta de recursos. Prestem bem atenção nesta palavrinha aqui, ó. Alcançaria, ok? Para mim, a grande polêmica está nessa afirmativa, beleza? Porque repare que ele não utiliza o termo ultrapassaria, tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, quando eu penso em população, né, em número de indivíduos, ok? Por tempo, maravilha? Bota aqui. A gente tem aquele, gráfico clássico quando a gente trabalha com dinâmica de populações, em que as populações, meu irmão, elas tendem o quê? A crescer até o infinito. Até o infinito. Olha aqui vocês que adoram, né, uma matemática, a curva seguindo ao infinito. Chamamos isso de potencial biótico, ok? Ou seja, toda a população ela tende ao crescimento, ok? Quando não consideramos os fatores que limitam esse crescimento, ok? Fatores esses que podem ser chamados de fatores limitantes ou capacidade de suporte.
que eu vou desenhar aqui numa linha. Ou seja, gente, esse potencial biótico, ele trabalha uma situação claramente o quê? Hipotética, porque a gente sabe que nenhuma população ela vai crescer ao infinito, porque a gente tem que botar na conta aí alimentos, hábitat, números de fêmeas, ok? Ou seja, a gente tem inúmeros fatores que limitam esse crescimento. Eu vou chamar de capacidade de suporte, porque é o termo que ele está utilizando aí na questão. Capacidade de suporte, beleza? Então, meninos, quando a gente fala no crescimento das populações, o crescimento ele tende ao quê? A alcançar essa capacidade de suporte e crescer de fato de acordo com ele. É claro que, por exemplo, para ficar bem fácil de você visualizar o exemplo que eu vou utilizar, pensa no rango, na comida, que, cara, né, dependendo da época do ano, ela vai variar, né? Então, essa sazonalidade em relação à quantidade de um determinado alimento, ela pode caracterizar um aumento, uma diminuiçãozinha, um aumento de novo, mais uma diminuiçãozinha, né, da população pela escassez do alimento, ok? Mas a tendência é que o crescimento real, né, vou botar aqui, ó, crescimento real, tá? Ele de fato, ele siga, né, a capacidade de suporte. E aí que para mim, dentro do gabarito, né, que foi proposto, o cara ele vacila, porque ele diz que ele alcança. Porque se ele utilizasse o termo ultrapassar, né, ou seja, se a gente tivesse um crescimento, né, que fosse acima do suporte, a tendência é de fato o quê? Que se esgotasse totalmente esses alimentos, né? Vamos botar o alimento sempre como exemplo aqui, ok? E aí a gente poderia pensar exatamente, ó, numa posterior diminuição da densidade, porque uma vez esgotado, cara, muitas vezes, ó, você tem uma queda brusca, ok, dessa população. Então, eu, na minha humilde opinião, acho que essa questão ela não tá bacana, ok? Essa afirmativa aqui, ela estaria errada, ok? Na verdade, porque você não necessariamente vai ter essa diminuição da densidade. Se ele está falando que está alcançando, ok? Ele vai, ou ele teria que pelo menos colocar uma situação mais, talvez no texto, interpretativa, no sentido de que, cara, o dia que a gente chegar no limite, né, de fato vai começar a diminuir a população, enfim. Mas não, ele só desenha no texto, né, esse possível aumento, mas ele diz ao mesmo tempo que a gente está evoluindo tecnologicamente e tudo mais, e ele utiliza essa palavra, né, que é, de fato, que alcançaria, né? Não está falando que ultrapassaria. Então, para mim, essa é a questão mais polêmica aí que a gente pode considerar, tá? Lembrando que essa área aqui, eu vou botar a área achurada dentro do que a gente vê aqui nos livrinhos de ensino médio, a gente chama isso aqui de resistência, ok, do meio. Maravilha? Tranquilo, galera? Então, se você tirasse a 1, Ave Maria, você já teria aqui um bocado de zebra, tá? Então, essa é a minha ideia. Para realmente ser válido a possibilidade de diminuição, ele teria que usar o termo ultrapassar. 2. Geraria um desequilíbrio ecológico, tá? Promovendo o aumento das populações de predadores naturais na espécie. Bom, aí que está a questão interpretativa. Essa aqui, até forçando um pouco a barra, tudo bem. Porque como ele está falando para a gente seguir os preceitos ecológicos, ok? E não necessariamente relacionar a tecnologia e tudo mais, filhão, a gente lá na selva, Ave Maria, a gente é comida de bicho, né? Com toda certeza absoluta. Então, partindo da ideia, né, que a nossa população aumentaria, né, um predador, né, acima da gente também o quê? Aumentaria, certo? E aí você poderia ter
outros desequilíbrios ecológicos. Essa aqui eu até consigo entender. Bacana? Beleza. Né? Mas lembrando que, né, um futuro aí desequilíbrio devido aí ao aumento dessas populações. Ok? Tranquilo? Então ele até botou assim, ó, populações de predadores naturais da espécie, no caso, né, da nossa espécie, porque um dia, como eu falei, brinquei, né, a gente já correu do dinossauro, mas filho, não precisa ser dinossauro não, ok? Vai ali na savana ali, dá um rolê ali, vê se meia dúzia de leão não vai ficar de olho grande em cima de você. Beleza? Tranquilo? E no terceiro, ele diz que desencadearia uma maior competição interespecífica por recursos naturais. Ou seja, se você está aumentando uma determinada população e essa população ela ocupa nichos, né, semelhantes a outras populações, naturalmente você tem o quê? Uma competição, beleza? E aí, naturalmente, né, o princípio do nosso queridíssimo Gauss lá que fala, né, da exclusão, né, exatamente das populações por ocuparem o mesmo nicho. Maravilha? Vou deixar até essa questãozinha aqui para vocês entenderem melhor aqui a ideia de competição, ok? Então a 3 também estaria bacana, beleza? E a 4 promoveria o aumento das populações de todas as outras espécies que compartilham os mesmos recursos da espécie humana. E aí? Né? Aí o cara viajou total, né? Promoveria o aumento das populações de todas as outras espécies. Não tem nada a ver. Aqui ele viajou bastante. Você está colocando né? Aumentando uma determinada população, alguém vai, né, se dar mal nessa jogada aí. Beleza? Então, para mim, A1, ok? Ela não tá bacana. Não tá legal. Show? Tranquilo? Então, né, muita gente já me mandou mensagem. Tá aqui a minha opinião, ok? Tranquilo? E, enfim, né, a C também não caberia. Não teríamos alternativas, né, suficiente aí para suficiente não, né? Não teríamos alternativa que corresponderia à ideia do 2 e do 3 aqui. Beleza? Tranquilo, gente? É isso. Vamos ver aí o que os caras vão arrumar. Maravilha, mas eu não curti a 1. Então, forte abraço, até a próxima.